Olá, caminhantes, e aí? Para mais alguns passos prontos? Então vamos lá, né? Estou aqui e, como vocês sabem, eu já falei uma outra vez, aquelas duas árvores ali atrás, ó, são duas videiras, não é? Árvores de azeitona. Mas elas aqui não dão azeitona, tá? Porque não são árvores que estejam adaptadas ao clima e solo brasileiro, certo? Elas estão aí, eu particularmente as conheço há mais de 55 anos, né? E nunca vi uma azeitona nelas, tá bom? Mas eu não quero falar de azeitonas não, tá bom? Eu só quero lembrar da questão de oliveira, que é uma árvore muito citada na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? E faz muito sentido com o nosso caminho, né? A nossa caminhada, tá? Paulo, ele escreve aos Romanos, dizendo que havia um povo, uma nação chamada Israel, que era considerada a oliveira, né? Povo de Deus, tá? Mas eles rejeitaram quando Jesus veio, certo? E com isso, aqueles que aceitaram Jesus e que reconheceram o senhorio de Jesus e que entenderam que Deus ama a todos, não somente um povo, certo? Esses foram enxertados nesta oliveira verdadeira. Então passaram a fazer parte do povo de Deus, passaram a fazer parte do povo que caminha e procura fazer e entender e compreender a vontade de Deus, e por ele ser, então assim, é abençoado, dirigido, orientado, guardado e tudo mais, e desfruta das bênçãos dos planos de Deus, tá? Bem, mas também eu quero dizer que em função disso, nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós vamos ver ali inúmeras alegorias mostrando, comparando o homem com a árvore, né? Mostrando o homem como uma árvore, ou então fazendo analogia à questão da árvore e o homem, tá? Bem, uma das bem clássicas que a gente conhece bastante é do Salmo 1, né? Que diz ali que o homem que teme a Deus, ele será comparado como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e em todo tempo, na estação certa, ele dá o seu fruto. Tem uma árvore que está sempre firme, forte, né, e verdinha, tá bom? Também em outros textos, né, Jesus mesmo, em João, ele diz que ele é uma videira, a videira verdadeira, e que nós somos as suas varas, os seus ramos, né, onde produz o fruto, quando o ramo está permanente nele, e recebe dele e vive com ele, tá? E outras situações também, sempre vamos ver em diversos textos comparando o homem com a árvore. Mas há um muito especial, que faz uma analogia, né, e mostra um pouquinho o contrário, né? Que o homem não é árvore, que a árvore não é homem. É de Jó. E Jó, lá no capítulo 7, versículo 14, ele vai falar sobre uma árvore, mas um pouquinho antes ele diz que o homem nascido de mulher, isso quer dizer o homem natural, normal, o homem aqui na carne e o osso, ele tem os seus dias que são poucos, tá? E que passa rapidamente. E que quando ele morre, o seu corpo vai para o pó e ali acaba tudo, tá? Mas ele diz que, diferente disso, é uma árvore. Porque a árvore, mesmo que ela for cortada e o seu tronco caia para o pó, ao cheiro das águas, ela brotará, né, e se fará viva novamente, tá? Olha que lindo, não é mesmo? Então, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem sim, porque em Isaías, Jesus, ali quando Isaías profetiza sobre a vinda de Jesus, né, ele fala que ele veio para muitas coisas. E uma das coisas que ele veio foi para nos fazer, ou nos transformar, ou fazer de nós aqueles que o aceitasse, que o entendesse, que compreendesse a sua vinda, o seu amor, o seu sacrifício em seu favor. Esses seriam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele confirma essa palavra lá em Lucas 4, quando ele diz assim: hoje está cumprida esta profecia aos seus olhos. Ele falando ali na sinagoga em Cafarnaum, tá? Então, o que eu quero dizer é que em Cristo Jesus, a nossa natureza, ela é transformada, ela é mudada, tá? Paulo, ele fala isso aos Coríntios, 2 Coríntios 5,7, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa palavra nova criatura, no original mesmo, quer dizer uma nova criação. Foi criado de novo, tá? Ora,
Fomos criados agora como árvores. Em Cristo Jesus, por Deus, nós somos como árvores, espiritualmente como árvores. Então, para nós, assim como Jó falou, tem esperança, né? A árvore tem esperança. E nós somos agora árvores plantadas pelo Senhor para a sua glória. E para nós há esperança, né? A esperança de que um dia, quando esse nosso corpo, ainda que cair e for para o pó, um dia ele vai renovar-se, ou ele vai levantar-se, né? A Bíblia, na verdade, diz que será um corpo diferente, claro, né? Mas nós temos a garantia, a certeza e a esperança da ressurreição. Nós não ficaremos no pó para sempre. O pó não acabará com a nossa esperança. O pó não acabará com a nossa vida, porque agora em Cristo Jesus a nossa vida é eterna. Creia nisso. Procure entender mais, melhor, tá? Se você tiver disponibilidade ou vontade, eu posso conversar com você sobre isso. Manda aí um direct, né? Manda uma mensagenzinha aí, a gente conversa, tá bom? Não estou para discutir, né? Estou para conversar, tá bom? Deus te abençoe, caminhantes, né? Esse é o nosso caminho, tá? E eu quero que você dê muitos passos firmes nesse caminho, tá bom? Deus te abençoe. Até os próximos passos. Fica na paz.